Olá pessoal, boa tarde. Estamos aqui mais um bate-papo, né? Acerca de diferentes abordagens dentro das constelações sistêmicas. E isso não tem fim, né? Aqui no Rio Grande do Sul hoje um caloraço, enquanto no norte e nordeste do Brasil nós estamos com as enchentes, né? Todo um desnível aí e gritos da natureza, né? E não é diferente dentro do tema que nós vamos abordar hoje no universo sistêmico. Eu conversava ontem com um grupo de mulheres que eu me encontro 2 vezes na semana, e uma delas, em especial, me trouxe um assunto bastante importante, de necessidade de conversar mesmo sobre esse assunto e sempre fazer uma autorreflexão do como nós, seres humanos, como nós, focalizadores, terapeutas, abordamos determinadas patologias, determinadas enfermidades, determinados casos, as dores, né, da humanidade, as dores das pessoas que chegam a nós, as dores da alma, as feridas da alma. E muitas vezes, assim como... Tem que passar a mão, porque estou escorrendo, né? Assim como no próprio universo da medicina convencional, contemporânea, eu posso testemunhar a vocês que muitas vezes eu tive muita bronca com alguns médicos que tratavam, né, não só das minhas questões, mas das questões também de membros da minha família, com uma frieza muito grande, como se isso tudo fosse assim, né? Quando a gente fala de uma patologia como câncer, de transtornos, né? Transtornos mentais, transtornos psíquicos, emocionais, transtornos, desordens, patologias, problemas, doenças de pele e qualquer dor, qualquer enfermidade que a gente vá levar para um tratamento, vá levar alguém, né, para tratar, penso eu que nós temos que ter, em primeiro lugar, sentir, né? Em primeiro lugar, dar o apoio a esse ser humano com o respeito que esse ser humano merece, de ser humano para ser humano. Porque muitas vezes nessa correria toda, nesse mundo que nós vivemos, né, muitas pessoas já me disseram isso, que chegam nos médicos e que os médicos mal olham para o rosto, mal conversam, já vão passando lá um remédio, né, não tratam a alma. Por isso que dentro também da história toda da medicina, nós temos aí o segmento, a área da psicologia humana, da psique humana, onde a psicologia, a psiquiatria, né, digamos assim, tomam conta dessas questões que vêm da alma, da leitura da alma. Mas o que eu quero focar aqui hoje é com relação ao autismo em específico. Nós estamos falando aí de crianças, nós estamos falando aí da dor dos pais e de todo um transtorno dos pais em lidar também com essa situação, em compreender. Não estamos nem entrando aí no universo das escolas, né? Mas também aí, claro, essas crianças também vão chegar e também vão ter o seu convívio, muitas vezes difícil, né? Porque existem aí muitos graus dentro do transtorno de espectro autismo, TA, né?
E eu quero abrir essa minha fala com uma leitura que eu estava agora aqui fazendo, de um camarada que chama-se Michel Divinet. E ele diz o seguinte: a doença e sua vibração remetem aos excluídos. As mulheres morreram encamadas, assustando os descendentes que se protegeram de gravidez por fibroma, esterilidade ou celibato. Temos nossos 3 juramentos principais. O primeiro: eu acuso você. Isso vai gerar problemas de pele ou vai reativar a doença com esquecimentos. São doenças do amor, mais do que doenças hereditárias. Quando a pessoa é uma vítima ou um perseguidor, a consequência é mais séria. Uma pessoa atingida por autismo, esclerose múltipla ou epilepsia apontará um assassinato. Prestem bem atenção, porque esse é o foco desse nosso papo aqui. A doença protege da violência. No caso de um esquizofrênico, a pessoa apontará o assassinato entre 2 pessoas dentro da família, dentro do universo sistêmico dessa família. Ele representa ambas as pessoas que o deixam confuso. A confusão vai parar quando as 2 pessoas se reconciliarem em paz um com o outro. O Michel Divinet, não vou retratar toda a história dele, mas ele descobriu as constelações familiares com Bert Hellinger numa determinada época da vida dele, e ele, profissional da área da arquitetura, processamento de dados, né? E ele engenharia, e ele começou a entender muitas coisas, muitas questões do universo sistêmico através das constelações, né? O TA, o transtorno de espectro autista. Mas antes de nós entrarmos nesta questão, existe toda uma visão da ciência médica em relação a isso, e eu quero ir por uma vertente. A vertente que eu trago aqui é como nós estamos abordando esse assunto com relação às pessoas que nos chegam com uma situação dessas na família, com um filho, com um parente próximo, tá? Ou mesmo, né, dentro das suas relações, enfim, nos traz esse quadro. Esta pessoa que conversou comigo ontem, ela me disse: Liana, como é que as pessoas saem aí, né, taxando, etiquetando, rotulando, né, as crianças que são portadoras, né, deste transtorno? Como é que pode se afirmar, como é que pode se dizer por aí que sempre tem a ver com assassinatos, com tragédias, né? Isso não é meio duro, isso não é preconceituoso, isso não é uma abordagem insensível para com todo o universo, né? E eu concordo que nós temos que ter muito cuidado o tempo todo, porque a maneira como nós colocamos o assunto, ela pode sim, é aquela história da onda, né? A onda vai bater na praia sempre diferente para cada um de nós, porque no trajeto dessa onda, no movimento dessa onda, a forma como foi abordado lá por A, por B, por C, né, vai gerando num contexto social, num contexto das nossas relações, vai gerando um movimento que não é fácil. Pensa aí, pensa realmente, né? Eu já vivi um tanto de situações na minha vida e comigo mesma, onde eu mesma não concordei com abordagens que os médicos usavam comigo, usavam com parentes meus,
ou mesmo outras pessoas, né? Outras pessoas que palpitam. Mas aí nós vamos entrar no universo do palpite, né? Do julgamento que muitas e muitas vezes acontece assim, de forma até involuntária nas nossas vidas, nas nossas relações. Mas eu estou me referindo a como nós tratamos, como nós, facilitadores em constelações sistêmicas, terapeutas sistêmicos, como nós estamos tratando não só o autismo, mas toda e qualquer pessoa que nos chega relatando uma enfermidade de família, uma dor, né? Uma dor, feridas da alma profundas. Como é que nós estamos tratando? Então, por isso que eu quero dizer que eu não posso jamais tecer julgamentos. Eu posso dar uma opinião quando me é solicitado e eu posso sim dar a minha opinião e o meu esclarecimento sobre o meu ponto de vista, sobre a maneira como eu busco desenvolver essas relações e de que maneira eu me expresso, né? Porque a gente fala em assertividade, em empatia, em compaixão, em respeito, mas na verdade a gente tem muito pouca noção da profundidade do comprometimento que tudo isso envolve. E em se tratando de crianças, mais ainda, e de pais dessas crianças. Mas o que eu quero colocar, inclusive para todos aí, né, partindo desse ponto de vista, é que todos nós temos o direito a questionar, a contestar, a escolher, a opinar, né? E se nós sentirmos que algo está sendo violentamente, né, jogado para nós e está violentando a nossa alma, está desrespeitando, está fazendo mal para nós, nós temos o direito, sim, da mesma forma como me chegou de um jeito torto, né, eu vou dizer não concordo e vou procurar, né, dentro disso, caminhos que me façam sentido, que tenham coerência, que sejam justos e que, sobretudo, manifestem respeito. Agora, vamos à questão de uma leitura generalizada, né? Uma leitura de um campo, a leitura, a fundamentação de campo. Quando se joga isso, né, quando se diz que determinadas patologias têm a ver com isso, nós estamos colocando as questões que nos chegam, dentro das bases que nos chegam, da formação que nós tivemos, como uma colocação em linhas gerais do que este campo, que é complexo, que se desdobra, que é transgeracional, né? que além de transgeracional, é morfogenético, epigenético, gemelar, ou seja, ele está além desta única interpretação aqui e agora. Ele vai a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, vai saber que geração, né, manifestou tal circunstância que hoje possa estar, né, sendo refletida em todo um sistema familiar e nos nossos filhos e nos nossos netos, bisnetos e por aí vai. Então, o que eu quero dizer também aos pais e mães é que nós todos, enquanto seres humanos, vamos ter divergências de opiniões, vamos nos chegar assuntos, né, que nós não temos um conhecimento mais aprofundado. Então, nós precisamos também buscar conhecer. E os terapeutas precisam exercer o seu ofício
com essa consciência também. Buscar conhecer o sistema, a pessoa que está nos chegando, né? E não sair apenas etiquetando e rotulando. Eu vou contar um caso para vocês que é meu mesmo, que é pessoal. Né? Há muitos anos atrás, quando eu engravidei, aos meus 25 anos, eu tenho filho, já de 34 anos. Quando eu engravidei, eu tive, pós-gravidez, eu tive um agravo de alguns sintomas que eu desconhecia no meu organismo. À medida em que eu fui me deparando com esses sintomas, que eram contraturas violentas no corpo, por 4 anos eu tive essas contraturas violentas, onde eu tremia, onde enrijecia a mandíbula, onde eu não conseguia articular palavras, e eu fui por anos e anos sendo tratada em hospital. Eu sempre ia para emergências nos hospitais, porque ninguém entendia o que era aquilo. E como ninguém entendia, e como a própria medicina não encontrava razões palpáveis para me dar uma justificativa plausível, me tratavam como se eu fosse um bicho estranho no planeta. Né? Eu não vou nem dizer ET, porque todos nós somos extraterrestres, segundo a minha leitura. Né? Eu acho que todos nós vivemos num universo que tem múltiplas faces, múltiplas dimensões, e nós não somos os únicos por aqui, então nós também podemos ser classificados como ETs, né? ETs. Em algumas circunstâncias isso vira se desdobra de outra forma, né? Até de uma forma às vezes pejorativa, né? Mas eu quero citar isso para vocês, que é da minha história, porque por muito tempo eu tive da medicina um tratamento muito difícil. E isso foi me gerando uma sensação, um pavor, né, de que eu estaria perdendo a minha sanidade, alguma coisa estaria acontecendo comigo inexplicável, né, dentro da neurociência, dentro da anatomia humana, dentro da leitura da psique humana. Então eu passei muito tempo sofrendo isso. E a minha família, obviamente, também sofreu. O meu pequeno filho, na época, também teve que passar por momentos onde a mãe dele não tinha condições, né, para sequer conversar com ele. Ele era pequenino, né? E depois eu tive outras coisas, muitas outras coisas. E eu sempre achei assim que a medicina convencional, porque eu nomeio a medicina convencional como a medicina alopática. A medicina tradicional eu nomeio como uma medicina ancestral, que também ambas têm, para mim, o seu valor, cada uma no seu encaixe e, se possível, trabalhando juntas. Tá? Porque eu acho que é um grande caminho aí a ser recuperado dentro dessa visão de antes e da visão do hoje. E voltando a essa questão, né, em si do autismo e de qualquer outra patologia, do câncer, né, de doenças de pele, de doenças neurológicas, de doenças ginecológicas, de doenças mentais, de doenças, de doenças não diagnosticáveis, de questões que são uma interrogação até hoje, porque o nosso cérebro também ainda tem muito que se aprender sobre esse cérebro, né? Sobre esse cérebro límbico, sobre esse cérebro racional, emocional. Nós ainda temos muito o que aprender nesse universo, tanto na ciência, na medicina convencional, como em todas as áreas. Né?
as ciências humanas. Então, eu diria o seguinte, que há que se tomar cuidado sempre com a forma de colocar as coisas, a forma de expressar, a forma de dar um diagnóstico, né? Que nós também, como terapeutas, eu não me outorgo esse direito de etiquetar, dar um diagnóstico, porque também existe aí o meu respeito e a minha consciência, a própria medicina, como a medicina trata, né? Então, eu me coloco no meu lugar, né? Terapeuta complementar, consteladora sistêmica, é reconhecida pelo SUS, como o Reiki é reconhecido pela Organização Mundial da Saúde, e como outras terapias, como a medicina chinesa, também são reconhecidas, né? Mas entram na classificação de integrativas e complementares. Então, dentro disso, os próprios pais que se sentirem mal, né, com alguma espécie de colocação de algum terapeuta, eu sugiro, né, que haja sempre essa conversação e que nós possamos explicar do que estamos tratando quando dizemos que determinadas patologias têm a ver com, numa linha geral, num contexto geral, dentro de toda uma complexidade de fatores, pode ser oriunda disto, tá? Nós temos vários livros, inclusive alguns dos tantos que eu gosto de ler, né, e reler, que é A Doença como Caminho, do Thorvald Rüdiger, que são psiquiatras. Temos A Verdade sobre o Sofrimento Humano, da Olinda Guedes, e temos outros tantos, né, que tratam, que retratam e que nomeiam patologias que têm um link com uma manifestação emocional e genética e transgeracional, né? É a mesma história agora, para finalizar, para fazer um desfecho aqui, quando os médicos chegam para nós e dizem o seguinte, existem estudos para isso, né? Por exemplo, a medicina ortomolecular, eu fiz todo um levantamento a meu respeito, onde vem uma planilha, onde diz o seguinte, propensa a, porque está na genética, propensa a, né? E eu tenho o direito de dizer não sou propensa não, isso não me pertence, né? Porém, a forma como a profissional me diz não é uma forma definitiva, não é uma sentença. O que eu acredito é que muitas e muitas das questões que estão sendo colocadas a esse respeito estão sendo colocadas como uma sentença ou estão sendo lidas como uma sentença. E tudo isso, de ambos os lados, tem que haver um caminho do meio, tem que haver uma conversação. E a tua escolha, né? O teu sentimento em relação a que profissional buscar. Porque sim, porque existe ética, sim, deve existir respeito, ética profissional em todos os nossos níveis, né? E sim, e sobretudo, o respeito ao ser humano, o respeito à dor do outro, a sensibilidade na colocação com as palavras, em se tratando de ser humano, porque nós sabemos que o ser humano ainda tem muito o que aprender sobre a sua humanidade, sobre o seu sentimento de humano. E nós estamos num momento muito hipersensível da nossa humanidade. Então eu queria trazer esse assunto como reflexões e partilhas, em absoluto pessoalizando, rotulando, dizendo A, B, C ou D tem a razão. Não, todos nós carecemos de carinho, respeito, né? E em se tratando
das nossas crianças, os pais, certamente os pais de crianças autistas e de crianças também que têm um quadro, né, de dor, de enfermidade, de dificuldades, isso triplica, né? A sensibilidade triplica. Os cuidados devem ser redobrados no uso das palavras, para que não se imprimam sentenças, para que não se criem preconceitos em nenhum desses relacionamentos, certo? Mas sim, existem leituras feitas muito antes, né, de nós aqui chegarmos. Existem leituras feitas que consideram a genética, a memória morfogenética, epigenética e a memória transgeracional como geradoras, como vias de acesso para algumas tantas questões aí que são manifestadas ao longo da nossa vida, né? O que eu acho é que, se eu tenho que achar, né, alguma coisa, é que tudo tem que ser com muito respeito, muito cuidado e amor. Tudo com muito amor, certo? Espero ter contribuído de alguma forma.